Odum, capítulo 11, Sustentando uma nação. Objetivos do capítulo. A humanidade ficou acostumada com o crescimento e não percebe os excessos nem teve ainda condições de refletir sobre a situação em que se encontra. A nova política das nações deveria manter a civilização no estado de clímax e maturidade o maior tempo possível e aproveitar esse momento para ações estratégicas visando o futuro. Neste capítulo, assume-se a hipótese de um país, os Estados Unidos, decidir imaginar as políticas mais interessantes para o clímax, enquanto sua sociedade e a sociedade mundial se preparam para o declínio. Temos que prestar um esclarecimento. Os autores consideram que está em vigência uma realidade injusta regida pela competição estabelecida pelo capitalismo que atende os interesses das organizações financeiras e das empresas multinacionais. Eles também consideram que o campo de força está mudando e que os ajustes propostos devem levar tudo isso em consideração. Coloca-se este comentário para justificar algumas ideias que aparentemente estariam em contradição com as ideias expostas pelos autores em capítulos anteriores e posteriores. Nota do tradutor. Continuando com os objetivos do capítulo. De acordo com os modelos de pulso, capítulo 5, o período do clímax é relativamente curto, representando o tempo de transição entre o crescimento e o declínio. Nele, é possível equilibrar perdas e ganhos de energia. Para ampliar esse momento de ápice, é preciso ajustar o orçamento nacional de energia e desperdiçar menos. Na perspectiva de atender os interesses de uma nação, os Estados Unidos, pode-se aumentar a riqueza verdadeira incentivando saldos favoráveis no intercâmbio internacional e através da eficiência no uso e conservação de energia. Ainda dentro dos objetivos do capítulo, os combustíveis, o uso da água e as terras agrícolas passaram a limitar o crescimento. Com o esgotamento das reservas de alta qualidade dos Estados Unidos, os recursos dos países estrangeiros passaram a ser utilizados cada vez mais. A análise do funcionamento dos ecossistemas permite visualizar a forma como a civilização poderia funcionar no futuro. Reflexões sobre ecossistemas e clímax. 1. Quando a economia humana atinge a maturidade é como o estado de clímax de um ecossistema maduro, semelhante a uma floresta antiga. A floresta natural, à medida que amadurece, constrói estruturas, vivas e mortas, aumenta a biodiversidade, faz manutenção e substitui e recicla materiais para ser reutilizados. Quando a biomassa e a diversidade de um ecossistema se tornam tão grandes quanto os recursos renováveis disponíveis permitem, o crescimento para. O acúmulo, o consumo e a reciclagem se igualam e o saldo líquido desaparece. Reflexões sobre ecossistemas de clímax 2. Durante um tempo, a produção principal do sistema maduro é destinada à manutenção e se substituem partes, sem qualquer aumento líquido. Mais tarde, o ecossistema é reiniciado após sua estrutura ser destruída ou removida por diversos mecanismos, tais como queda das árvores, epidemias de insetos, queimadas. O sistema florestal também pode ser destruído por pulsos do sistema maior externo, tais como furacões, deslizamentos de terra e desmatamentos, poluição, aquecimento climático e invasões. Reflexões sobre ecossistemas de clímax 3. Os ecossistemas são mais eficazes usando todos os recursos disponíveis em sua fase madura do que em suas primeiras fases de crescimento. Um número maior de consumidores transformadores, espécies, trabalhadores, classes sociais, especializa-se aumentando a eficiência pela divisão do trabalho. Por exemplo, cada espécie vegetal e química é fisiologicamente diferente e todas as plantas são consumidas e controladas por insetos especializados e adaptados. Reflexões sobre ecossistemas de clímax 4.
As espécies dominantes cooperam mais na utilização dos recursos durante o clímax. Os insetos ocupam diferentes nichos, papéis ocupacionais, para que não haja muita competição entre eles. O sistema se torna mais complexo. A informação genética aumenta progressivamente e no clímax atinge o limite. Reflexões sobre ecossistemas e clímax 5. As economias humanas também tendem a aumentar em quantidade e complexidade na medida em que se organizam para usar os recursos disponíveis tão rápido quanto fornecidos. A economia também desenvolve mecanismos de manutenção, diversidade e reciclagem. Nas cidades existem muitos tipos de ocupações, cada uma com uma especialidade diferente, gerando uma divisão cooperativa e eficiente do trabalho. A condição das Nações 1. Após a Segunda Guerra Mundial, com o mundo devastado e com a abundância de recursos disponíveis para o uso interno e para a importação, a economia dos Estados Unidos dominou o cenário mundial de 1950 a 1970. A economia norte-americana foi estimulada pelo petróleo, com o índice de rendimento de energia de 40 para 1. Depois de 1973, a energia líquida do petróleo diminuiu até atingir valores entre 12 para 1 e 3 para 1. Na década de 90, concorrência de produtos de baixo preço fabricados no exterior forçou muitos fabricantes a não aumentar os salários dos seus trabalhadores e a instalar suas fábricas em outros países. Os consumidores americanos obtiveram vantagens incríveis ao comprar produtos estrangeiros a preços muito baixos. A condição das Nações 2. As mercadorias importadas eram tão baratas que foi possível aumentar o padrão de vida, energia por pessoa, nos países desenvolvidos sem criar inflação. No entanto, a distribuição da riqueza se tornou desigual nos Estados Unidos porque o salário estagnou. Capítulo 2. Por outro lado, nesse processo, muitos países subdesenvolvidos foram devastados pela remoção de seus recursos, recebendo apenas dinheiro pela mão de obra humana utilizada. Capítulo 9. Os Estados Unidos em 1997. A seguir se oferece uma visão sistêmica dos Estados Unidos em 1997. Na figura 11.1a, mostra-se a circulação de dinheiro e as entradas de moeda. A figura 11.1a mostra o ciclo anual em dinheiro. O PIB era de 8,1 trilhões de dólares e 19% desse valor correspondia à entrada de dólares do exterior. A figura 11.1b mostra o fluxo de riqueza verdadeira em energia. B. Uso anual de energia em potência. A energia utilizada na economia nacional era 22,4 vezes 10 elevado a 23 em calorias solares por ano. Dela, 28% derivava das importações. Em termos de riqueza real, energia, os Estados Unidos receberam 2,5 vezes mais riqueza em importações do que em exportações. Observado na figura B o fluxo de importações e de exportações. Política Nacional de Energia (U). Para maximizar a economia, deve-se obter o máximo de energia líquida possível dos recursos importados nacional e usá-los de forma eficiente. Tendemos a pensar que os combustíveis são um assunto de menor importância porque seus custos monetários representam apenas 10 ou 15% do PIB da economia nacional. No entanto, devido ao seu alto saldo líquido de energia, capítulo 6, os combustíveis fazem parte
de 80% ou mais do Orçamento Nacional de Energia e normalmente contribuem 6 vezes mais em riqueza verdadeira do que custam. Política Nacional de Energia 2. No início do século XX, quando os Estados Unidos eram o país mais desenvolvido, o índice de rendimento de energia dos combustíveis comercializados era de 40:1, estimulando um grande crescimento. A situação mudou com a redução do índice de rendimento energético dos combustíveis importados. O impacto econômico é menor. Em 1997, o uso de energia fóssil nos Estados Unidos caiu a 19% do consumo mundial e seu poder deixou de ser absoluto. Política Nacional de Energia 3. No mundo econômico atual, a prioridade de uma nação deveria ser manter o acesso às fontes de energia com o maior índice de rendimento de energia e cuidar de mantê-las baratas. A Política Nacional de Energia deveria ser procurar fontes com um índice de 6:1 ou superior, que é a proporção do índice de rendimento energético do petróleo disponível nos mercados mundiais. Os combustíveis fósseis atuam como a fonte de energia de um amplificador de potência que aproveita energia barata. Eles deveriam ser disponibilizados a todas as empresas produtivas a preço de custo. Política Nacional de Energia 4. Enquanto continuar a disponibilidade de fontes primárias com saldo líquido de energia similar, a economia de clímax também poderá continuar. A Guerra do Golfo Pérsico pode ser interpretada como a resposta dos Estados Unidos à ameaça da restrição às fontes de petróleo do Oriente Médio. E também as demais guerras, como as do Afeganistão, Iraque, Líbia, Síria e outras no futuro, sempre em países onde há petróleo ou gás. Nota do apresentador. Combustíveis importados 1. Atualmente, para os países industrializados, comprar combustível importado é um bom negócio e continuaria sendo, ainda que seu preço dobrasse de valor, porque um país recebe mais benefício do que paga. A política econômica não deveria desencorajar as importações de combustíveis. Um país que consome seu estoque interno de petróleo rapidamente passa a depender do combustível importado, e isso é um risco, porque no mundo primeiro se extraem as reservas mais concentradas e que ficam mais perto da superfície. As que sobram tornam-se progressivamente mais caras de extrair e processar. E seus preços elevados afetam aos processos que as usam, tornando os produtos caros. Combustíveis importados 2. A política de independência energética dos Estados Unidos dos anos 1970 a 1980 tinha uma visão de muito pouco alcance. Ela incentivava a autossuficiência temporária e o consumo prematuro do combustível próprio, o que acelerou a dependência externa no longo prazo. Ao usar combustíveis importados, os países preservam suas reservas para emergências ou para manter os preços baixos. Nesse caso, a energia total disponível no longo prazo para uso da nação é maior. A política de utilizar primeiramente o petróleo estrangeiro permite a um país o uso de petróleo importado e também o das próprias reservas. Atualmente, os países petroleiros exportam a preços de mercado, dividindo o benefício da energia entre eles e os compradores. Como foi evidenciado na Guerra do Golfo, as nações industrializadas com farto poder militar provavelmente não lhes permitirão fazer o contrário. Imposto sobre combustíveis 1. Por causa do efeito amplificador de energia do índice de 6:1, os impostos sobre o uso produtivo dos combustíveis e da energia elétrica conseguem esfriar a economia muito mais do que qualquer outro imposto. Como a energia é responsável pelo funcionamento direto e indireto de qualquer coisa, tudo inibe o uso da energia disponível inibe a economia. Alguns países subdesenvolvidos
aplicam de forma imprudente impostos sobre os combustíveis utilizados em atividades essenciais. Imposto sobre combustíveis 2. Nossa sociedade desperdiça combustíveis em atividades não produtivas. Temos mais carros do que precisamos. Dirigimos além do que necessitamos. E nossos carros possuem potências superiores às necessárias. Abusamos do uso de carros porque as cidades não possuem um transporte público organizado e, assim, desperdiçamos energia. Aplicar impostos maiores sobre combustível poderia ser uma maneira de evitar desperdício, com exceções sobre o uso eficiente na agricultura, indústria e transporte familiar essencial. Na prática, é difícil distinguir o uso produtivo do uso com desperdício. Regulação do uso de automóveis. A paixão por automóveis potentes e luxuosos é uma característica marcante da cultura norte-americana. O carro pode economizar tempo e conservar energia se esse tempo for usado para um trabalho produtivo. No entanto, o uso individual do carro causa a dispersão das cidades, faz o comércio se organizar em setores e as pessoas viverem longe de seus trabalhos. Não só existe desperdício no uso excessivo de combustível e máquinas, como também o há na organização da paisagem e no deslocamento dos motoristas. Uma forma de eliminar o desperdício é exigindo licenças especiais para carros com excesso de tamanho e potência e usos improdutivos. No entanto, eliminar o desperdício com a regulamentação exige burocracia, a qual também tem seus próprios desperdícios, ineficiência e corrupção. Uso de recursos internos 1. Conforme foi explicado no capítulo 6, tabela 6.2, as matérias-primas e os produtos agrícolas contêm várias vezes mais riqueza verdadeira como energia do que o dinheiro pago por eles, pois, como já dissemos, antes o preço somente considera o trabalho realizado pelos humanos. Uma boa política nacional de mercadorias deveria conservar as matérias-primas para uso interno. Isso ajuda a reduzir os preços dos alimentos, habitação, papel e combustíveis dentro do país e eleva o padrão de vida de seus consumidores, além de reduzir o uso de energia em transporte. Uso de recursos internos 2. Já foi explicado o princípio do reforço da produção. Nos Estados Unidos, ele foi usado na política agrícola por muitos anos, na forma de subsídios concedidos aos agricultores exportadores. A reflexão sugere que, em vez de produzir excedentes em uma monocultura para exportação, os agricultores poderiam diversificar seus produtos para uso doméstico, em um padrão adequado aos novos tempos de baixo consumo de energia e maior renovabilidade. Capítulo 16. Energia economizada ao manter os produtos agrícolas dentro da economia doméstica justifica subsídios adicionais do governo para balançar receitas e custos. Intercâmbio internacional. Cada país deve desenvolver políticas para controlar a troca de dinheiro e energia, de exportações, importações e financiamentos que afetam o bem-estar nacional. Intercâmbio monetário 1. Alcançar o equilíbrio monetário no comércio e reduzir a dívida são políticas adequadas a uma nação madura. Cada vez que surge uma onda de investimentos no exterior, ocorre um impulso de prosperidade devido ao dinheiro extra e ao aumento das importações, e a seguir, o pagamento dos juros reduz a circulação monetária, leva a energia para fora e ocorre um amortecimento. Por esta razão, uma boa política nacional deveria limitar os investimentos vindos do exterior. Intercâmbio monetário 2. Ainda hoje, o dinheiro que vai para a importação de petróleo é importante para o equilíbrio do comércio, porém estimula a exploração de camadas cada vez mais profundas das reservas. A solução imediata seria reduzir o uso de combustível que não contribui para fortalecer a impotência.
Eventualmente, seria conveniente a restrição da importação de outros bens, fora os combustíveis, para suprimir empréstimos e manter o comércio equilibrado. Equilíbrio de energia no comércio internacional. As nações desenvolvidas desfrutam de um saldo de energia no comércio internacional, importações menos exportações, especialmente no caso dos combustíveis fósseis. Essas nações somente serão capazes de manter seus padrões de vida na medida em que puderem manter favorável o balanço de energia. Capítulo 9. Os Estados Unidos diversificaram suas fontes de energia, mas dependem da importação de petróleo com saldo líquido de energia para manter seu nível de vida. A maior parte das reservas de petróleo desse tipo de índice de rendimento energético alto se esgotaram. Observação: em 2015 o shale gas tornou os Estados Unidos um país exportador. Políticas externas nacionais 1. Tratados para a igualdade de energia. Existe uma alternativa melhor que o comércio livre ou que a aplicação de tarifas? Como já explicamos, a desigualdade no comércio internacional produz más relações internacionais, não maximiza a impotência e gera instabilidade. Os tratados internacionais de comércio deveriam priorizar o equilíbrio de energia que não é alcançado pelo comércio livre. Políticas externas nacionais 2. Tratados para a igualdade de energia. Por exemplo, o comércio entre os Estados Unidos e México, na década de 90, beneficiou mais os Estados Unidos em termos de riquezas verdadeiras, porque os combustíveis e produtos agrícolas recebidos tinham maior energia líquida do que os produtos vendidos para o México. Novos acordos de intercâmbio entre os Estados Unidos e México e também entre os Estados Unidos e Canadá poderiam basear-se em dólares para conseguir uma relação de igualdade. Políticas externas nacionais 3. Tratados para a igualdade de energia. Como um país desenvolvido pode manter um equilíbrio de energia favorável e ao mesmo tempo ser equitativo no comércio com países menos desenvolvidos? Uma resposta possível seria manter um equilíbrio favorável de energia através das importações de combustíveis, mas ajustar todas as outras trocas comerciais para equilibrar. Essa política assume que todos os países podem ter acesso aos mercados mundiais de combustíveis. Doutrina de acesso global aos combustíveis proposta no capítulo 9. Políticas externas nacionais 4. Tratados para a igualdade de energia. Os países exportadores de combustíveis exportam mais energia em seus produtos e recebem em troca os lucros de suas vendas. Ao limitar as importações não essenciais, uma nação pode orientar seu comércio exterior para a aquisição de combustíveis e outros insumos para equilibrar o intercâmbio de energia. Capítulo 6. Políticas externas nacionais 5. Regulando o capitalismo global. Se controlamos a tendência do capitalismo global de explorar todos os recursos naturais no curto prazo para maximizar a energia que utiliza, poderíamos evitar a destruição da base de recursos ecológicos do planeta e o colapso das nações. A ideia do desconto é frequentemente usada para justificar a exploração indevida do capital natural. Vender um recurso agora supõe um maior ganho de dinheiro do que esperar para vender mais tarde, porque supostamente o dinheiro da venda colocado no banco acumula juros desde o primeiro momento. A falácia é que o recurso retirado produz um valor superior. A exploração de um recurso só é economicamente viável se o dinheiro dos juros pagos pelo banco for maior do que os em dólares dos recursos gerados pelo ecossistema. Políticas externas nacionais 6. Regulando o capitalismo global. Por exemplo, o crescimento de uma floresta que se mantém intacta acumula um valor anual superior ao que se obtém
no corte e venda da madeira e depósito no banco do dinheiro recebido para render juros. No final do século XIX, a Suprema Corte dos Estados Unidos, visando favorecer a produção e promover os investimentos econômicos, determinou que as corporações tivessem os mesmos direitos do cidadão. Essa decisão é adequada em tempos de grande crescimento e fortaleceria os concorrentes com crescimento mais rápido. Hoje, a situação é diferente, e para restaurar o poder do governo eleito de regular a economia, essa decisão deve ser revertida por uma reinterpretação constitucional ou uma emenda, já que a cooperação e o controle da concorrência destrutiva são necessários para um melhor desempenho. Políticas externas nacionais 7. Imigração. Sem crescimento, cada vez menos postos de trabalho estarão disponíveis para os imigrantes. Restringir a imigração ajuda a manter o padrão de vida, já que um número maior, reduzido. Políticas externas nacionais 7. Imigração. Sem crescimento, cada vez menos postos de trabalho estarão disponíveis para os imigrantes. Restringir a imigração ajuda a manter o padrão de vida, já que um número reduzido de pessoas significa uma maior cota de energia por pessoa e menos dinheiro enviado pelos imigrantes aos familiares nos países de origem. No entanto, os imigrantes altamente qualificados trazem mais energia da que usam, e por isso a política nacional encoraja apenas os imigrantes excepcionais. Políticas externas nacionais 8. Defesa, setor bélico. Um excesso de defesa enfraquece a economia nacional, tornando-a vulnerável à concorrência estrangeira, e assim destruindo finalmente sua capacidade de se defender. É uma defesa fraca e um convite à invasão. Quando a base de energia de um país é reduzida, suas necessidades e orçamentos para a defesa são menores. Uma parte do orçamento mundial de energia deve ser usado para evitar perturbações à paz. Capítulo 9. Políticas externas nacionais 9. Defesa, setor bélico. As missões de paz e ajuda mútua, quando compartilhadas com outras nações, exigem menos recursos. Enquanto os países que estão no topo da hierarquia global de energia estiverem recebendo mais energia líquida pelo comércio com outros países, eles se tornam responsáveis por manter a paz na Terra. Temos um problema que é o uso da força para os próprios interesses. Nota do apresentador. E também cabe discutir as questões éticas e a legitimidade dessa ação. Nota do tradutor. A exportação de armas, independentemente da vantagem das vendas no comércio exterior, traz um risco muito grande. A energia do dinheiro obtido com a venda de armas é menor do que a energia da defesa militar necessária para controlar o uso terrorista dessas armas. Políticas externas nacionais 10. Tráfico de drogas. A venda de drogas ilegais gera muito dinheiro e promove a corrupção. As drogas que causam dependência, como a cocaína e o tabaco, possuem transformidades muito altas, o que significa que têm grandes efeitos. Se for possível obter dados, uma avaliação energética poderia determinar se a ênfase no cumprimento da lei gera um benefício líquido. Esse estudo deve avaliar a alternativa da legalização. Nesse caso, os fundos que hoje são usados para combater o transporte e venda de drogas poderiam ser usados na educação e no tratamento de dependentes. Características do clímax nacional 1. O ápice do desenvolvimento de uma nação tem seu lado positivo e seu lado negativo, com suas múltiplas realizações, sua enorme complexidade, mudanças aceleradas, tempestades de informação, aglomeração de pessoas e o estresse colocado sobre os paradigmas e as crenças. No entanto, as pessoas podem ser mais felizes se forem capazes de compreender e aproveitar essa incrível turbulência que caracteriza a transição. É necessária uma visão comum sobre as metas nacionais, mas não procurar leis rígidas que possam inibir
a auto-organização da sociedade para se adaptar às novas fases. Características do Clímax Nacional 2, o papel da alta tecnologia. Alguns acreditam que os Estados Unidos mantém sua liderança econômica e continua sendo o centro de informação mundial, equilibrando seu déficit comercial com a produção constante de novas mercadorias, hardware, software, inovações na comunicação, literatura, artes, filmes, música. No entanto, outros países já compartilham com os Estados Unidos esse papel. A informação e a tecnologia têm altas transformidades, como vimos nos capítulos 1 e 4, e por isso são facilmente transmitidas e amplamente compartilhadas. No entanto, é difícil arrecadar dinheiro com elas ou mantê-las fora da rede de informação global de livre acesso. Características do Clímax Nacional 3, o benefício global da contribuição nacional adequada. As analogias nos ajudam a perceber que contribuir ao melhor desempenho do sistema global é uma boa política nacional. Na maturidade, a cooperação entre unidades maximiza a impotência. Ao melhorar as funções globais, também estamos aumentando o bem-estar das nações, mantendo o clima estável e ajudando a sustentar a economia. Ao prejudicar as funções globais, prejudica-se o bem-estar das nações, torna-se o clima instável, perde-se a sustentação econômica, nota do tradutor. Fazendo parceiros comerciais, asseguram-se empregos e reduzem-se os custos de defesa para cada país. Resumo 1. As nações desenvolvidas serão capazes de manter o que é essencial para seu padrão de vida por algum tempo, enquanto puderem pagar pelos combustíveis e outras importações necessárias para seus orçamentos de energia, através de um equilíbrio favorável do comércio internacional. Isso poderá ser conseguido através da conservação de energia e especialmente reduzindo o desperdício de energia relativo ao uso desnecessário de automóveis e combustíveis. Os tratados de comércio internacional podem moderar as desigualdades do comércio livre. Resumo 2. Os gastos militares podem ser compartilhados com outros países interessados em manter a paz e permitir que o petróleo seja disponibilizado globalmente. Novas atitudes podem promover uma sociedade mais cooperativa, que não se expandiria mais, seguindo um princípio análogo ao sistema ecológico maduro no país. Resumo 3. As novas políticas devem enfatizar a inovação em vez da tradição atual, a eficiência em vez da velocidade, a cooperação ao invés da competição, a diversidade em vez da conformidade, uma boa manutenção ao invés do crescimento e a autossuficiência para evitar os empréstimos. Uma condição nacional de maior segurança individual pode ser conseguida pela substituição do luxo e do desperdício, como explicaremos no próximo capítulo.